O silêncio de Mauro Cid pode ser considerado um atestado de culpa, Hélio? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, companheiros de bancada. Luciano, em primeiro lugar, essa é uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque é um desastre. Parlamentar. De comportamento, você está falando? De comportamento, né? De comportamento. É péssimo comportamento que foi feito aqui. A gente viu aí os comentários, a gente tem acompanhado, gente gritando, gente interrompendo, aquela coisa do circo de sempre. Acusações de homofobia contra a deputada Érica Hilton, que a gente não sabe se é verdade ou não. Portanto, acusações ainda, né? Então, assim, é lamentável a gente ter, como sempre, um circo na CPI. Eu acho também lamentável, sinceramente, que ainda não se tenha endereçado a questão dos presos preventivos, que estão até hoje mais de 200, que já disseram, não foram julgados, que já disseram, muitos deles, que não vandalizaram nada e estão lá. Eu acho que isso é uma coisa que essa CPMI deveria endereçar. E também a questão da responsabilização do governo, a responsabilidade do governo na questão da segurança no dia 8 de janeiro. Então, agora, quanto ao Cid, né, em questão, não acho, não, para responder a sua pergunta, que ficar em silêncio é confissão de culpa, não é assim que funciona o nosso ordenamento jurídico, né? Todo mundo é inocente até prova em contrário. O ônus é de quem acusa e ele tem o direito, e todos nós temos o direito de permanecer calados sem que isso implique em qualquer tipo de culpa. O que precisa é ser investigado e saber o que de fato ele fez, se ele eventualmente fez algo de errado. Então tem aí toda a discussão, algumas não tem nada a ver com os atos de 8 de janeiro, que é a questão da vacina, a questão das joias, a gente já falou muito aqui na CNN sobre esse tema, agora outras têm relação com a questão do 8 de janeiro, tem que se identificar o que de fato o Cid fez, né? Ele pode, de um extremo ao outro, ele pode não ter feito absolutamente nada, ter recebido, como foi revelado, a gente não viu, mas que no celular dele teria uma minuta de uma proposta legislativa para fazer uma GLO, né, etc. Ele pode simplesmente ter recebido isso ou nem ter visto, pode ter recebido, ter achado ridículo não ter feito nada, ou pode ter recebido e tomado alguma atitude. Isso tem que ser investigado. Mas o fato de simplesmente estar no celular dele não indica nada. Isso que ele vai Diante de tantas acusações, Hélio, você acredita de verdade que ele pode não ter absolutamente nada a ver com nada dessas acusações? A gente não sabe. Esse é o ponto. Eu acho que não dá para especular sobre isso. Uhum. São indícios. Né? São indícios. Eu acho que, como já vazou muita coisa, eu fico surpreso, só tenha vazado até agora, consta do celular dele um texto de uma minuta. Isso aí, constar do celular dele um texto de uma minuta, não me indica necessariamente que haja algum crime nesse sentido. Eu acho que se houvesse alguma coisa mais séria, já teria vazado também. Então vamos esperar, não dá para dizer nada. Vamos lá, eu vou ouvir o Tardelli então. O silêncio dele, Mauro Cid, pode ser considerado um atestado de culpa? Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, boa tarde Lu. Não, decididamente não. O silêncio é um direito que as pessoas têm. Aliás, a origem do direito ao silêncio é muito curiosa. Ela vem exatamente para se evitar que a pessoa fosse torturada. Se houvesse uma obrigação de falar, nós criaríamos quase que um direito à tortura, para extrair de qualquer forma aquela confissão que se quer. Portanto, é altamente civilizatório que a pessoa tenha o direito de ficar quieta. Não falar é para que a origem do não falar é justamente para poupá-la da tortura. Legalmente valendo, né? Mas isso complica a vida dele ou não complica? Não pode complicar, e eu quero concordar com uma coisa que o nosso querido Hélio falou. Olha, se a gente acreditar, e a gente tem que acreditar nisso, porque a garantia constitucional é para todos, olha, ele está implicado, por enquanto, ele goza da presunção de inocência. O que eu gostaria de discutir é o seguinte: pegaram o celular dele, parece que o celular dele é rico em provas que a polícia está desvelando. Nós não sabemos exatamente o que se encontrou nessa pescaria do celular, aliás, a gente não sabe de praticamente nada. O que me deixa é o seguinte... Você usa o termo pescaria porque você também está achando que tem aquele fishing expedition, né? Que é quando você vai lá e procura aleatoriamente, pega um celular e dali pega as provas para outros? Sim, porque eles não sabem exatamente o que eles estão procurando. Eles estão procurando coisas que possam ser associadas eventualmente ao 8 de janeiro. Num celular que eu imagino deva ter muitas informações. O que me parece é o seguinte:
Uma criança de 6 anos de idade saberia que ele ficaria aqui em silêncio. Ele está preso. Ele não tem rigorosamente nenhuma razão para falar. Nada para ele pode piorar a situação, ele já está preso. Qual é a pior situação de alguém no Brasil? É estar privado de liberdade, é a situação que ele se encontra. Né? Por que ele iria se comprometer num ambiente desse, que é um ambiente de fritura, de linchamento, de fuzilamento, praticamente? Por que ele iria falar? Eu acho que a CPMI, eu achei fantástico, Hélio, como é que é CPMI... Comissão Parlamentar? Comissão Parlamentar, certo? Foi em relação ao comportamento dos parlamentares. Foi um desses dias para a gente lamentar novamente o baixo nível que a gente pode ter. O parlamento brasileiro, ele é muito bipolar, né? Ele faz coisas maravilhosas, como chega a um entendimento na reforma tributária e faz um espetáculo desses dantescos, horrorosos, numa CPMI como essa. Só para a gente falar para o nosso telespectador, eu vou ficar passando aqui esse recado, a gente está em pausa, então, na CPMI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e eles ficaram de voltar às 14h, eles estão atrasados, assim que eles voltarem, nós já vamos plugar a imagem, então, dos parlamentares voltando para a CPI, fica aqui com a gente, e depois nós vamos para a transmissão. Queria te fazer só uma pergunta ainda, Tardelli, porque o ministro Zé Eduardo Cardoso falou aqui sobre os parlamentares tentaram dar uma ajeitadinha para chamá-lo como testemunha. Em determinado momento falam assim, lá no início, o senhor está aqui na condição de testemunha e de investigada. Aí parte dos parlamentares começa a reclamar. Aí, não, por quê? E aí o Mauro Cid vai ler o texto dele e cita todos os inquéritos, dizendo, em relação a tudo que me acusam, eu vou ficar em silêncio. Ele diz, não tem essa coisa de que em parte dos inquéritos eu tenho que responder, em outras partes não. É correto da parte de Mauro Cid, da defesa dele? Corretíssimo. Né? O que ele é? Ele é testemunha? Não, ele não é testemunha. Ele é investigado. Né? Eu posso dar para ele o nome que eu quiser, mas ele é investigado. Né? A gente tem que escolher palavras aqui assim para depois não criar problemas para a gente mesmo, né? Mas... A CPMI errou. Vou te ajudar, é isso? Amadoristicamente. Muito bem. Vou passar para o Alexis. Bem, Lu. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Tardelli, Flávio. Acho que é um assunto praticamente esgotado nas falas do Tardelli e do Hélio, porque, de fato, o Mauro Cid não vai produzir provas contra ele, ninguém é inocente nessa história. Ele não tem por que abrir a boca, tem o habeas corpus. Mas isso não o faz culpado ou não faz dele alguém que está escondendo eventualmente alguma coisa que seja muito grave ou que vá condenar Jair Bolsonaro. Eu acho que faz parte do jogo. Ninguém entrega as coisas fáceis, ainda mais no ambiente daquele controlado pela esquerda, querendo procurar qualquer coisa num celular. Veja que eles estão doidos para procurar coisas no celular. E vamos ser honestos entre nós aqui, quantas bobagens tem nos nossos celulares? Quer dizer, se alguém quiser pegar o meu celular e começar a me acusar de um monte de coisa, pode fazer a interpretação que quiser. E eu não vou nem ter como, vamos dizer, responder por isso, porque simplesmente o celular hoje é uma grande arena de um monte de conteúdos. Se tem uma minuta ou não, de golpe, que seja, tudo mais aí, eu gostaria de escutar essas coisas e vir à tona. Mas agora ficar fazendo suposições, Lu, acho que não é saudável, né? Porque a gente começa já a fazer julgamento, já começa a condenar alguém que, de fato, pode ter muita coisa para falar, mas talvez não queira falar para não dar pedras para jogarem na vidraça. Muito bem, Flávio. Boa tarde, Lu. Boa tarde aos meus colegas de bancada. Eu tendo a concordar com alguns erros que esta CPI está cometendo. Salvo engano meu, ela está com quase 2 meses de atuação e só agora começa a ter acesso, por exemplo, aos dados e informações dos processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. O acesso aos dados telefônicos, quebra de sigilo, também demoraram demais. Então, me parece que está faltando, sim, metodologia de trabalho na CPI. Em relação à postura dos deputados, né, alguns, não vou dizer todos, mas alguns, elas são muito comuns nessa CPI já há muito tempo. A se confirmar, e eu estou tomando aqui o cuidado de dizer a se confirmar,
Nós tivemos mais um caso hoje de violência política de gênero, um tema que nós temos batido na tecla em relação à deputada Érica Hilton. Então, isso é inadmissível numa casa com parlamentares eleitos pela população. Então, me parece que a CPI está realmente aí pisando em ovos e está um tanto perdida. O silêncio do depoente é o direito constitucional seu. E, mais uma vez, nós dizemos aqui, por isso que não se deve relativizar nunca os direitos constitucionais à legítima defesa, ao devido processo legal, não é? Porque não importa quem sejam os acusados ou depoentes, todos têm direito a esse estado de defesa ampla, né? Ninguém pode ser considerado culpado antes de uma decisão final. Então, me parece que a CPI precisa aí acertar o seu ritmo de trabalho.